Olá pessoal, nesse vídeo nós falaremos a respeito de estudo do sinal da função do segundo grau. Bom, em primeiro lugar, o que significa estudar o sinal da função do segundo grau? Estudar o sinal da função do segundo grau é determinar os valores de x tais que essa função quadrática é maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Bom, vamos estudar aqui com um pouco mais de detalhes o sinal de uma função onde A maior do que zero e delta maior do que zero. Nessas condições aí, o que acontece? Eu tenho essa parábola de concavidade voltada para cima, tocando o eixo AX em dois valores aqui distintos, né? X' e x2'. Bom, o que eu vou fazer então para determinar o sinal da função? Eu vou pegar esses pontos e vou projetar no eixo Y. E vou ver o sinal desse Y. Tá? Então, vou determinar as regiões de x, onde o Y é positivo, negativo e nulo. Vou começar fazendo a projeção dos pontos dessa região aqui, até aqui, ó, antes de x'. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. Fiz a projeção desses pontos, aqui a gente está notando o quê? Que para esses pontos eu tenho um y maior do que zero. A ordenada desses pontos aí é positiva. Bom, achei o valor de y positivo. Eu quero saber agora qual a região do domínio, ou quais os valores de x, tais que y é maior do que zero. O que eu faço? Pego esses mesmos pontos aqui, ó, e vou fazer a projeção em OX. Vou projetando em OX até aqui. Olha o que vai acontecer. Quando eu projeto esses pontos no eixo OX, tá vendo? Ó, se eu for prolongar aqui, né? Eu vou tendo projeções de menos infinito até esse ponto daqui aberto em x', tá? Ou seja, eu tenho valores de x à esquerda de x'. Então, essa função tem y maior do que zero para valores de x menores do que x'. Aqui nesse esquema reduzido, olha como é que aparece esse esquema reduzido aqui. Já sem o eixo y, aparece x' e x2', que subdividem o domínio, né? Esse domínio aqui representado pelo eixo x, esse domínio aqui, o R, né? Ele é dividido em três regiões aqui. À esquerda de x', entre x' e x2' e após e à direita de x2'. E onde é que aparece esse sinal aqui, positivo, né? Quando aparece sinal positivo, o que significa isso? Como é que a gente interpreta? Esse positivo aqui, pessoal, é o positivo de y. Y é positivo, tá aqui, para valores de x à esquerda de x'. Para valores de x à esquerda. Olha como é que fica simples aqui, né? Eu coloco o sinal aqui, o sinal de y, justamente na região do domínio onde esse y é positivo. Onde é que y é positivo? Para valores de x menores que x'. Tá? Bom, continuando aqui, eu vou pegar agora essa parte aqui do gráfico e vou projetar em OY. Olha a projeção ali, ó. O que a gente observa com a projeção desses pontos? Que a ordenada desses pontos aí, ó, está naquele intervalo onde o y é positivo. Tá? E a minha pergunta é, para que valores de x esse y é positivo? Então é só pegar esses pontos, vou pegar esses pontos aqui de novo, e vou projetar cada um desses pontos aqui no eixo OX. Tá? Vamos ver o que vai ficar? Estou projetando aqui os pontos, projetando esses pontos em OX. O que eu tenho? Eu tenho que essa projeção cai em um intervalo do domínio à direita de x'.
Então, como é que eu escrevo isso aqui no esquema simplificado? Vai aparecer um sinal positivo ali. Esse sinal positivo significa o seguinte, que a função tem imagem positiva, f de x é maior do que zero, ou y é maior do que zero, para valores de x à direita de x duas linhas, para valores de x maiores que x duas linhas. Muito bem, só ficou faltando agora essa regiãozinha aqui, ó, essa curvinha aqui embaixo. Vou fazer essa projeção aqui, olha aí. Faço essa projeção, eu fiz essa projeção aqui até o vértice mais ou menos, tá? E aí constatei que essa projeção vai cair em um intervalo aqui de y menor do que zero, y negativo, a imagem o f de x negativo aqui, tá? E eu vou continuar projetando aqui, mas antes disso eu devo saber para que valores de x esse y aqui é negativo, tá? Então eu vou pegar esses pontos aqui, vou projetar em x, ó. Onde é que vai cair essa projeção? Vai cair em um intervalo entre x' e x duas linhas, tá? Vamos continuar fazendo a projeção aqui. Ao continuar fazendo a projeção, tá vendo? Essa projeção em OY, esses pontos aqui projetados em OY caem numa região de y negativo. As ordenadas desses pontos são valores negativos. As ordenadas, os y são negativos, tá? Para que valores de x correspondem a esses pontos aqui, onde o y é negativo? Ali também, numa região entre x' e x duas linhas, tá vendo? Estou pegando esses pontos aqui, projetando, né? Fazendo a projeção no eixo OX, eu tenho que ele está numa região entre x' e x duas linhas. Ou seja, y é menor do que zero para valores de x entre x' e x duas linhas. Como é que fica aqui nesse esquema simplificado? Vai aparecer um sinalzinho de menos entre x' e x duas linhas. Está aqui o sinalzinho de menos. Como é que eu interpreto? Y é negativo para valores de x entre x' e x duas linhas. Para valores de x maiores que x' e menores que x duas linhas. Bom, muito bem. Ficou faltando agora o quê? Quando x igual a x' e x igual a x duas linhas. Vamos pegar aqui x igual a x'. Vou fazer a projeção desse ponto no eixo y. Olha o que acontece aqui, pessoal. Ele cai na origem. Essa projeção cai na origem, onde y é igual a zero. E para x duas linhas, eu pego esse ponto aqui e projeto também, vai cair no mesmo lugar, em y igual a zero. Então, para x igual a x', ou y igual a x duas linhas, ou para x igual a x', ou x igual a x duas linhas, o y é igual a zero, tá? Então, vamos para x igual a x' e x igual a x duas linhas, o y é igual a zero. Resumindo tudo, o que eu tenho aqui? Tá? Então, nesse esquema completo, né, a gente vai ver mais adiante que eu coloco esse sinal de mais aqui em alusão a essa região do domínio. Esse sinal de menos fica aqui por causa da região do domínio onde y é negativo, e aqui à direita por causa da região do domínio onde y é positivo, tá? E como é que a gente interpreta isso aqui, ó? O sinal, aqui tem o sinal da função. O sinal da função é negativo para valores de x entre x' e x duas linhas, é igual a zero para x igual a x' e x duas linhas, e o sinal é positivo, o sinal é positivo para valores de x menores que x' e maiores que x duas linhas, tá? Muito bem, então a gente vai fazer isso para os 6 casos, né? Fizemos isso para o primeiro caso, vamos fazer isso para mais 5 casos. Vamos repetir o primeiro caso aqui numa notação simplificada, que vai ser modelo para as outras análises aí. Vamos voltar aqui para o primeiro caso, então, de forma mais simplificada ainda, delta maior que zero e A maior que zero, a gente já viu que tem raízes reais distintas com cavidade voltada para cima.
o y é positivo fora das raízes e negativo entre as raízes. No esquema de sinais simplificado, eu coloco as raízes, que está dividindo o domínio em 3 regiões. Fora das raízes vai ser positivo e entre as raízes é negativo. Olha, aqui nesse primeiro exemplo, a gente pode começar a estabelecer uma correlação entre o sinal de A e o sinal que aparece aqui, o sinal da função aqui, tá? Então, o sinal de A sempre vai aparecer fora das raízes, né? Então, menor do que x' e maior que x duas linhas, obviamente, quando as raízes forem distintas, né? Quando delta for maior do que zero, tá? Então, positivo, positivo, você pode dizer que é o sinal de A, relacionar com o sinal de A. A positivo, ele dá o sinal fora das raízes. Entre as raízes, o sinal contrário de A. Bom, então o estudo do sinal a gente formaliza da seguinte maneira. F de x é maior do que zero para x menor que x' ou x maior que x duas linhas. É negativo ou menor que zero para x' menor do que x' menor do que x menor que x duas linhas, ou x maior que x' e menor que x duas linhas, dá no mesmo. F de x igual a zero para x igual a x' ou x igual a x duas linhas. Ele é nulo para x igual às raízes. Tá? Então esse foi o estudo para delta maior que zero e A maior que zero, que a gente tinha feito com maiores detalhes ali no gráfico. Continuo com delta maior que zero, porém agora A menor que zero, que indica com cavidade voltada para baixo. Então, raízes reais distintas com cavidade voltada para baixo. Nesse caso, ao projetar os pontos dessa região aqui, ó, no eixo Y, eu obtenho sinal positivo, tá? Sinal positivo. Então vai ser positivo entre as raízes. Ao projetar pontos dessa região e dessa no eixo Y, eu tenho Y negativo. Então Y negativo fora das raízes e entre as raízes o Y é positivo. No esquema simplificado, fora das raízes negativo, entre as raízes positivo. Então, mais uma vez dizendo que esses sinais aqui são os sinais da imagem. Imagem negativa para x menor que x'. Imagem positiva para x entre x' e x duas linhas. E também imagem negativa maior do que x duas linhas. Aqui também a gente correlaciona, né? O A é negativo, fora das raízes, sinal negativo. E entre as raízes, o sinal contrário. Estudo do sinal, então. F de x é menor do que zero para x menor que x' ou x maior que x duas linhas. F de x maior do que zero para x maior que x' e menor que x duas linhas. F de x igual a zero para x igual a x' ou x igual a x duas linhas. Tá? Então aí a gente fecha o caso onde eu tenho raízes reais e distintas. Tá? Para concavidade para cima e concavidade para baixo. Vamos ver agora quando delta é igual a zero. Delta igual a zero implica em raízes reais e iguais. X' igual a x duas linhas. Vamos ver agora o primeiro caso onde concavidade é voltada para cima. Então, raízes reais iguais e eu tenho concavidade voltada para cima. A parábola vai tocar em um único ponto, o eixo OX. Ele vai tocar um único ponto em um eixo OX. E todos esses pontos aqui, ó, ao serem projetados em OY, com exceção desse aqui, o vértice, vão dar ordenadas positivas, y positivo. Tá? Quando eu vou marcar isso no meu esquema simplificado, eu vou escolher aqui x' para colocar, né? As raízes são reais e iguais. Vai tocar em um único ponto, o eixo OX. Ele vai subdividir o domínio em duas partes, né? Antes de x' e depois de x'. Então, antes e depois vai ter o mesmo sinal de A. Que positivo, positivo. Tá? Então, o y é positivo para x menor que x'. E também positivo para x maior que x duas linhas. Para x igual a x', a raiz é nula, é igual a zero. Então, f de x é maior do que zero para todo x diferente de x',
e f de x igual a zero para x igual a x'. Então, nesse caso aí, esse estudo do sinal não contempla o fx menor do que zero. Tá? Só tem f de x maior que zero e f de x igual a zero. Ok? Bom, continuamos aí com delta igual a zero, agora com concavidade voltada para baixo. Ele toca o eixo x em um único ponto e a concavidade é para baixo. Então, se eu faço a projeção desses pontos aqui, todos esses pontos, com exceção aqui do vértice, vão ser projetados em OY, e o Y tem sinal negativo, tá? Tem sinal negativo. No esquema simplificado, eu coloco uma das raízes aqui, né? Raízes iguais, x', vai tocar em um único ponto, e o sinal vai ser negativo, tá? Aqui antes dessa raiz e depois da raiz. Negativo, negativo. Como é que eu leio isso aqui? O y é negativo para valores de x antes da raiz e também depois da raiz. Para x igual a raiz, é o y igual a zero. Então, f de x negativo para todo x diferente de x' e f de x igual a zero para x igual a x'. Então, aqui não contempla o sinal positivo, tá? Só tem o sinal negativo e f de x igual a zero também, tá? Então, a gente correlaciona esse sinal daqui. Como é que a gente correlaciona esse sinal com o sinal de A? A é negativo, então vai ser negativo aqui no sinal de Y, tá? Então, aqui é o sinal de A, mesmo sinal de A e o mesmo sinal de A. Bom, delta negativo e A positivo. O que significa delta negativo? Não existem raízes reais. A positivo, concavidade voltada para cima. Então, se a concavidade é voltada para cima e não existem raízes reais, a parábola não toca o eixo OX, e a projeção desses pontos aqui em OY vão me dar pontos com sinal positivo. Tá? O Y vai ser positivo aqui. Onde é que vai ser positivo? Para todo x real. No esquema de sinais, coloco o domínio R e o sinal de Y. Como é que eu leio isso aqui? Y é positivo para todos os valores de x pertencentes a R. Como é que eu correlaciono isso com o sinal de A? Sinal de A, positivo, aqui também. Então, quando delta é menor do que zero, que vai aparecer o sinal de A. Tá? No caso aqui, o sinal de A é positivo. F de x é maior do que zero para todo x real. Então, aqui não contempla nem f de x igual a zero, nem f de x menor do que zero. Tá? Então, o último caso aqui, delta menor do que zero e A menor do que zero. Delta menor do que zero, não existem raízes reais. A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Tá? Como não existem raízes reais, a parábola não toca o eixo x, e as projeções nesse caso aqui estão todas sobre o y negativo. A imagem é menor do que zero. Y menor do que zero. No esquema simplificado, né, eu tenho aqui essa reta representando o domínio e aqui o sinal representando a imagem. O sinal representa uma imagem negativa para todos os valores de x do domínio pertencentes a R. Então, f de x é menor do que zero para todo x real. Aqui não contempla f de x igual a zero, nem f de x maior do que zero. Então, esse é o estudo do sinal da função, né? Sinal negativo, negativo. Se correlacionado com A é negativo e o sinal vai ser negativo também. Tá? Bom, em resumo, o que a gente viu aqui nesses 6 casos? A gente pode resumir da seguinte maneira. Delta maior do que zero, a gente tem o mesmo sinal de A fora das raízes. Então, fora das raízes, ou seja, para valores menores que x' ou maiores que x', tem o mesmo sinal de A. Entre as raízes, sinal contra A, sinal contrário de A. E para x igual a x' ou x', f de x igual a zero.
Segundo caso aqui, delta igual a zero. Quando delta for igual a zero, gente, raízes reais iguais, x' igual a x duas linhas. Então, eu tenho o mesmo sinal de A, aqui, antes e depois desse x' aqui. Para x igual a x', f de x igual a zero. E o último, delta menor do que zero, também temos o mesmo sinal de A, mas agora, como não temos raízes, esse sinal de A é para todo o domínio. Então, mesmo sinal de A em todo domínio, tá? Então, não existem raízes reais aqui, tá bom? Então, dessa forma, a gente resumiu. Vamos para o exemplo 1 aqui já direto. Estude o sinal da função x² menos 3x mais 2. A gente já calculou o delta, né? Dá igual a 1. Delta é maior que zero, raízes reais distintas. Achei x' igual a 1, x2' igual a 2. Bom, aí relembrando, né? Quando delta é maior que zero, a regra é a seguinte. Fora das raízes, o y tem o mesmo sinal de A, e entre as raízes, o y tem sinal contrário de A. Para x igual às raízes, o y é igual a zero. Então, colocamos a reta aqui. Na notação simplificada, né, para o estudo de sinais aqui, ó, eu coloco só a reta, representando os números reais aqui, o eixo x, e as raízes, 1 e 2. Então, fora das raízes, o mesmo sinal de A. A igual a 1, tem sinal positivo. Então, fora das raízes, o sinal de A. Fora das raízes é positivo. E entre as raízes, o sinal contrário. O que significa isso? Significa que y é maior do que zero para x menor que 1 ou x maior que 2. Né? Y é positivo para x menor do que 1. Y é positivo também para x maior do que 2. Y igual a zero para x igual a 1 ou x igual a 2. Para x igual a 1 ou x igual a 2, o y é igual a zero. E y é menor do que zero para valores de x maiores que 1, né? X maior do que 1 e x menor do que 2. Pronto, esse aí foi o exemplo número 1, tá? Fizemos o estudo do sinal, esse é o estudo do sinal dessa função. Exemplo 2, ele já calcula delta, né? Acha zero, raízes reais e iguais. A x', x2' igual a 1 meio. Relembrando a regra, como é que é a regrinha? Se delta é igual a zero, y tem o mesmo sinal de A para todo o domínio, com exceção da raiz, né? Onde o y é igual a zero. Isso aqui no esquema simplificado, eu coloco a raiz aqui e vou colocar o mesmo sinal de A. O A é igual a menos 4, tem sinal negativo. Então vai ficar negativo aqui antes e depois da raiz. Estudo do sinal vai ser o quê? Negativo para todo x diferente de meio. Y negativo para todo x diferente de meio. Y igual a zero para x igual a meio. Pronto. Esse é o estudo do sinal do exemplo 2. Exemplo 3. Estude o sinal da função f de x igual a 2x² menos 5x mais 6. Delta negativo, delta igual a menos 23. Não existem raízes reais. 2x² menos 5x mais 6 igual a zero. Qual é a regrinha? Para delta negativo, y ou a imagem tem o mesmo sinal de A para todo o domínio. O coeficiente A é igual a 2, 2 positivo. Então, como não existem raízes reais, não bota nada aí nessa reta, não existem raízes. Essa retinha está representando o conjunto R. E o sinal positivo está representando a imagem positiva, tá? Então, isso aqui representa o domínio R, e aqui o sinal de mais. Então, y é positivo para todo x real. Esse é o estudo do sinal, y maior do que zero para todo x pertencente a R. Exemplo 4. Estude o sinal da função f de x igual a menos x² menos 4.
De novo, a gente calcula o delta da negativo. Não existem raízes reais para essa função. Tá? E qual é a regrinha de delta menor do que zero? De novo, y tem o mesmo sinal de a para todo o domínio, para todo o valor de x. Bom, o a é menos 1, tem sinal negativo. Tá? Coloco a reta aqui, mais uma vez chamando a atenção, não bota nada, porque não tem raízes. E o sinal é negativo, que é o mesmo sinal de a. Tá? Como é que eu interpreto isso aqui? Y é negativo, ou a imagem é negativa, f de x é negativo para todo x pertencente a R. Y é menor do que zero para todo x pertencente a R. É o estudo do sinal dessa função. Exemplo número 5. Exemplo número 5, estudo do sinal da função menos 3x² mais 2x mais 1. Cálculo delta dá maior que zero, as raízes são menos 1/3 e 1. Qual é a regrinha? Primeira regrinha lá que a gente viu. Quando raízes reais distintas, fora das raízes tem o mesmo sinal de A, e entre as raízes o sinal contrário de A. Para as raízes, o y é igual a zero. Eu coloco aqui a reta, representando o domínio, né, representando x. E aí as raízes em destaque, menos 1/3 e 1. O domínio fica dividido em 3 regiões. Entre menos 1/3 e 1 e fora de menos 1/3 e 1. Então, fora das raízes tem o mesmo sinal de A. O A é menos 3, tem sinal negativo. Fora das raízes é negativo. Entre as raízes é o sinal contrário. E o estudo do sinal y é negativo para x menor do que menos 1/3 ou x maior que 1. Y igual a zero para x igual a menos 1/3 ou x igual a 1. Y maior do que zero para x x maior que menos 1/3 e menor do que 1. Tá? Sexto e último exemplo. Estude o sinal da função f de x igual a menos x² mais 10x menos 25. O valor de delta é igual a zero, raízes reais iguais. As raízes são x' igual a x2' igual a 5. Qual é a regrinha que eu tenho aí? Quando delta é igual a zero, a imagem, o y, tem o mesmo sinal de A, antes e depois da raiz aqui. Ó. O A é menos 1, tem sinal negativo. Qual é o estudo do sinal? Y é negativo para todo x diferente de 5 e igual a zero para x igual a 5. Tá? Então, gente, aqui foi, então, o exemplo 6, o último exemplo 6 aqui, tá? Então, nessa aula aqui a gente viu o estudo do sinal da função quadrática. Reveja aí esse vídeo com bastante cuidado. Aqui a gente focou muito mais aqui na questão conceitual também, né? Vimos os exemplos mais importantes, tá ok, pessoal? Então, muito obrigado aí e até a próxima aula.